Irmãos, minhas irmãs, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Desejo saúde para vocês, desejo muita paz para vocês nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, mas nós estamos de pé, nós estamos com vida, nós estamos seguros na rocha que é Jesus Cristo. E é com alegria, fé, estou aqui para trazer uma meditação da palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. Quero colaborar para a sua edificação espiritual, para a edificação espiritual da sua casa, em nome de Jesus. E eu quero começar orando. Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós estamos aqui alicerçados na tua palavra, com fé nesta palavra, que está escrito que passarão os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. E também está escrito que a palavra que sai da tua boca não voltará vazia, Senhor. Que esta palavra é mais afiada do que espada de dois gumes. Nós estamos aqui, ó Deus, com fé na tua palavra. Rogamos pelos nossos ouvintes, rogamos pelos que estão adoecidos fisicamente, pelos que estão mentalmente problemáticos, pelos que estão em crises, pelos que estão necessitando de libertação. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, envia a unção, o poder, a graça do teu Espírito Santo sobre os nossos ouvintes, permitindo que sejam libertos, liberados, ó Deus, e que recebam força e graça para superarem as suas dificuldades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero meditar com os irmãos e com as irmãs hoje no Salmo 137. Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai, até aos fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Esse é um salmo maravilhoso, e baseado nesse salmo, uma dupla de jamaicanos compôs uma linda música cantada no mundo todo e que posteriormente tornou-se objeto de um filme também famoso. Você pode verificar na internet lá, Rios da Babilônia, com a tradução já para português, Rios da Babilônia. Você pode, eu gostaria que você ouvisse essa música na internet. Nós não podemos exibi-la aqui em função dos direitos autorais, mas é uma música maravilhosa. E aqui nós temos esse salmo maravilhoso também.
O título da nossa reflexão é A Espiritualidade dos Cativos Confinados na Babilônia. A espiritualidade dos cativos confinados na Babilônia. A cidade de Jerusalém fora devastada e o templo destruído pelos babilônios. Os filhos e filhas de Deus foram levados para a Babilônia, uma potência mundial naquela época. Os israelitas perderam o seu chão, literalmente perderam o seu chão. Estão no cativeiro em terra estranha, são estranhos no estrangeiro. E lá o povo experimenta o trabalho árduo, a escassez material, a humilhação. Como cantar em meio ao escárnio ou aos escárnios, aos desdéns da vida, às zombarias, insultos e piadas tolas dos idólatras opressores? Essa é uma pergunta que eles fizeram, que nós também fazemos hoje. Eles experimentaram a saudade dos amigos que ficaram para trás, dos empregos, das viagens, das festas, dos cultos, dos divertimentos, lazer e tantas outras coisas boas, coisas maravilhosas, como saudade da cidade santa, das viúvas que lá ficaram, dos órfãos, dos doentes e deficientes físicos que ficaram na cidade totalmente arrasada. Foram proibidos de fazer coisas boas naqueles tempos de cativeiro e foram obrigados a fazer coisas que não estavam de acordo com elas. Foi um tempo difícil que durou anos, de muitas dificuldades para o povo de Deus. Fizeram com os judeus o que os filisteus fizeram com Sansão. Os filisteus se divertiam com o presidiário Sansão. Está no livro de Juízes, capítulo 16. Hoje as estratégias são diferentes. Os atormentadores oprimem em nome da verdade e em nome da justiça. Hoje, como nunca antes, a mentira está vestida de roupa ou com a roupa da verdade. São dias difíceis que nós vivemos. Cantar naquelas circunstâncias, irmãos e irmãs, era lançar pérolas aos porcos e dar aos cães o que é santo, conforme Mateus capítulo 7, versículo 6. Eles aprenderam a cantar em adoração a Deus, e não para fazer shows para os maus babilônios, para os opressores. O salmista demonstra a indignação dos exilados. Eles se sentiram indignados, irados. Ceder aos pedidos dos conquistadores era uma maneira de introjetar os opressores. E fica muito difícil na vida quando a pessoa faz a introjeção dos opressores na sua vida, que elas passam a sentir, a pensar e agir de acordo com os opressores. Diferentemente de algumas lideranças religiosas da atualidade que apoiam sistemas produtores de subserviência, de preconceitos, que perseguem, que aniquilam, empobrecem
e matam pessoas, diferentemente daqueles. A boa lição é que os israelitas não permitiram que a sua fé fosse corrompida. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos permitir que os opressores venham corromper a nossa fé em Deus, venha corromper a nossa fidelidade com o Senhor, venha corromper a nossa santidade em Deus e com Deus. Não podemos. Em meio à dolorosa peregrinação dos israelitas, infelizmente, os idumeus, da descendência de Esaú, irmão gêmeo de Jacó, tomaram parte ao lado dos adversários. Isso dói muito, irmãos. Dói muito quando parentes ou pessoas ditas da mesma fé nossa se aliam aos poderosos ou aos poderes mundanos contra nós e contra a nossa fé em Deus. Esse comportamento desleal provoca abatimento e dilaceração de famílias e de comunidades de fé. É o chamado fogo estranho, quando alguém se alia contra parentes e contra pessoas da mesma fé. Trata-se de uma traição inesquecível. Estamos vivenciando isso em nossos dias, até porque, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos que eram fervorosos está se esfriando e as pessoas estão confundindo cristianismo com ideologias. Cristianismo é algo puro, o evangelho é algo puro, é algo de Deus. No caso dos israelitas, a destruição da Babilônia veio pelas mãos de Ciro, rei da Pérsia, o atual Irã, o qual decretou a libertação dos judeus. Logo após o Salmo 137 que nós lemos, foi escrito. Então, o atual Irã, a antiga Pérsia, foi o instrumento da vingança de Deus contra a Babilônia. Irmãos, a vingança não nos pertence. A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. A gente fica irado, a gente fica zangado, a gente fica aborrecido, né? Deprimido, mas a gente leva isso tudo aos pés do Senhor, em oração. A vingança não nos pertence. Nós iramos, mas nós não executamos planos de vingança contra quem quer que seja, sejam pessoas grandes ou pequenas. A vingança não nos pertence. Deus é que faz ou não faz a vingança ao seu modo, ao seu jeito. E aqui Deus fez a vingança usando a Pérsia, o atual Irã. Mas retornando ao início do Salmo, nós lemos: às margens dos rios da Babilônia nós nos assentávamos, diz o primeiro versículo. Aqui há pluralidade de rios e de lugares onde o povo se reunia, às margens dos rios, não no templo, às margens dos rios, ao ar livre. É interessante que, segundo Atos 16, 18, os judeus que residiam na cidade de Filipos dirigiam-se às margens dos rios para meditação, para reflexão
e oração. Que paisagem maravilhosa! Em meio às lutas e dificuldades que nós estamos vivendo, irmãos, Deus reserva lugares especiais para nós. Deus parece que nos leva para o encontro com a natureza, com o barulho das águas, dos pássaros, para os lugares verdejantes da vida. Então é isso que nós lemos aqui, que é esse momento de oração, de reflexão. Sempre podemos descobrir bons lugares para quebrantamento, para lamentações e para confissão, para abrir o coração diante de Deus. E a água fala do fluxo da vida e da nossa existência, fala das lágrimas do povo de Deus, povo que chora, que lamenta, que chora pelas escolhas erradas, enganados, seduzidos pelo maligno. E a Bíblia diz que bem-aventurado os que choram, arrependidos, porque serão consolados. Deus contempla as lágrimas que descem dos nossos olhos nos momentos mais difíceis da nossa vida, andando por vales escuros da sombra da morte. Deus vê as lágrimas que descem em nossa face. E a palavra boa para nós todos nesse momento é: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que estão chorando estão sendo consolados pela graça e pela misericórdia de Deus. Disso eu tenho certeza. Então a Bíblia diz: às margens dos rios da Babilônia, em terra estranha, cultuando a Deus. Deus verdadeiramente está no templo, como expressa o antigo hino, e está em outros lugares também. Deus não está preso no templo. Deus está no templo, mas Deus está em outros lugares também. Os israelitas aprenderam que Deus atravessou as fronteiras, acompanhando-os para a terra da escravidão. Aprenderam que Deus estava com eles nas margens dos rios da Babilônia. Deus está conosco em nossas casas, em nossas atividades, nos hospitais, nas filas, ainda que sejam filas da sombra da morte. Deus está conosco. Eles aprenderam que Deus pode ser invocado fora do cercadinho, fora das quatro paredes. Afinal de contas, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Graças a Deus, Santo Agostinho disse: Deus habita o eterno agora. Deus está aí, Deus está aqui. Deus é infinitamente poderoso. A nossa mente não consegue discernir o poder, a graça de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, em meio às adversidades da vida, tenho muitas dúvidas, como você também deve ter, e poucas certezas. E apesar de tudo, busco as margens dos rios dessa vida para esvaziar-me das coisas ruins e feias que ainda me habitam. Levo para Deus as coisas más e feias dos outros, aos pés do Senhor, lançando sobre Ele todas estas coisas. Luto sempre para não ser fiscal, para não ser X9,
para não ser dedo duro, acusador e justiceiro de ninguém. Deus não nos chamou para essas coisas. Deus não nos chamou para controlar nada e ninguém. No meu derramar, ou é no derramar que as minhas máscaras caem. E é desse jeito que Deus tem me encontrado. Deus tem me encontrado no meu derramar, nas minhas lágrimas. E é nesse derramar que eu sou desnudado, desvestidos das minhas máscaras. Deus está nos chamando para isso, nesses momentos difíceis. Eu, irmãos e irmãs, não acredito em Deus como eu gostaria que Ele fosse. Como virou moda em nossos dias. Um servidor, Deus como servidor, um despachador de bens e serviços, via internet, com direito a reclamações. Não. Acredito em Deus como Ele é, como Ele faz. Se Ele fizer, Ele é meu Deus. Se Ele não fizer, continua sendo meu Deus. Eu tenho inteira convicção disso. Deus não é Deus de mercado. Quando eu me derramo diante de Deus, eu não filtro nada, eu nada censuro, é honestidade pura, é nudez espiritual pura. Sou eu, Deus, como Deus é meu interlocutor, por isso dispenso as superstições, as crendices, as magias, as vozes aveludadas, negociações, trocas, recompensas, infantilizações, vitimizações. A minha dependência de Deus não exige lobby nem lobistas. Deus não deixa de me atender porque eu estou com poucos intercessores. Deus não atende quando existem muitos lobistas. Deus é Deus. Deus sabe o que faz. Não acredito que Deus não responda porque a pessoa tem alguma coisa errada na vida ou orou com a fé pequena. Que alguém morreu por falta de mais intercessores. Não recebeu porque orou errado. Uns se revoltam contra Deus, outros tentam defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus é Deus. A palavra de Deus não precisa de defesa. A palavra de Deus é poderosa. E essas pessoas defendem dizendo que Deus está recolhendo seus filhos e filhas para brilharem com as estrelas. Isso é um absurdo, irmãos. Tentar convencer uma criança ou as crianças que Deus recolheu seus pais porque eles eram muito bons e agora se foram transformados em estrelinhas. Não, irmãos, essa criança não vai acreditar em Deus. Se não é um Deus bom, um Deus que tira o pai delas, Deus que tira as mães delas. Não, Deus bom é o Deus que deixa os pais junto com os filhos, que deixa as mães junto com os filhos. Então, envolver Deus nessa situação, que Deus recolheu para estar com ele, que era bom demais, ou recolheu para ser uma estrela lá no céu. Alguém morreu para que outro se convertesse. É um absurdo isso também. Não há sacrifício. O sacrifício foi feito por Jesus Cristo lá na cruz.
Alguém tem que morrer para alguém se converter. Deus não faz isso, irmãos. Eu não acredito nisso. O coronavírus chegou aqui para que a nação busque a Deus. A nação pode até buscar a Deus em decorrência das lutas e dificuldades, mas Deus não mandou o coronavírus. Deus não manda o mal. Deus quer o bem dos seus filhos e filhas. Deus quer saber como é que a gente vai lidar com o coronavírus. Deus quer saber se a gente vai insultar o coronavírus ou se a gente vai se tratar, se a gente vai cuidar do corpo, templo do Espírito Santo, se a gente vai negá-lo ou se a gente vai acreditar que ele existe e vai orar e vai tomar todos os cuidados da vida, sanitários da vida. Estou aprendendo a ler, despido a ler a Bíblia, despido de elaborações superficiais, evitando usar versículos isolados para explicar os eventos da vida. Não, estou estudando a Bíblia de maneira sistêmica, com a visão global da Bíblia, enquanto converso com Deus às margens dos rios da vida, não dando orientações a Deus, não dizendo a Deus que ele tem que fazer assim, 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 que ele tem que ir lá hoje no hospital, cuidar do fulano de tal, que Deus tem que fazer isso, que Deus tem que fazer aquilo outro. Não! Eu oro a Deus, eu peço a Deus, mas eu preciso receber orientações dele. Eu não posso dar orientações a ele, dizer a ele o que é que ele tem que fazer. Não. Eu recebi um áudio em que um irmão estava dizendo que fez um propósito com Deus. Ele fez uma oração: se o Senhor permitir que eu ganhe essa causa na justiça, eu vou distribuir 200 cestas básicas. Eu respondi para o irmão, disse: irmão, comece a dar a primeira cesta básica hoje. Isso é negociar com Deus, isso é fazer negócio com Deus. Deus tem que resolver. Se Deus resolver o meu problema jurídico, eu vou dar a cesta básica. Não, irmãos, eu vou colaborar hoje, independentemente de receber, de ser vitorioso ou não lá na justiça. Sim, meus irmãos e irmãs, enquanto os infortúnios alcançam a todos, eu posso ouvir a água se deslizando pelo leito do rio, chocando-se com as pedras, produzindo um barulho inspirador para a minha vida, que me faz conviver com muitas dúvidas e poucas certezas, mas a certeza que eu estou às margens dos rios desta vida, em lugares especiais reservados por Deus, para ouvir o barulho do Espírito Santo no mundo espiritual. Muitas dúvidas e poucas certezas, mas essas poucas certezas em Cristo Jesus. A dúvida dos outros também são as minhas dúvidas. Não sou melhor do que ninguém. E aí eu vou caminhando e estou transformando os meus lugares comuns em lugares de salmos, de poesias e de cânticos. Parece que Deus saiu dos templos e veio para os lugares comuns da vida, potencializando muito mais as nossas vidas, ajudando-nos na elaboração dos nossos pedidos, em nossos campos de batalha, na solução dos nossos quebra-cabeças e a sair dos labirintos complicados da vida. E é nessa certeza que eu venho aqui pregar para você. É nessa certeza que eu venho aqui trazer essa palavra, esperando que ela conforte a sua vida,
que ela lhe inspire, que você possa reproduzir essa palavra, encaminhar para outras pessoas que estão sofrendo, que precisam de uma palavra amiga. Aqui está uma palavra amiga, de fé, no meio do turbilhão, dos turbilhões dessa vida, nasce uma esperança para nós todos e para outras pessoas que estão ao nosso redor. É nessa fé que nós vamos caminhando. Eu termino contando sobre a experiência de um judeu, experiência que eu li. O judeu que era ateu. E ele era o Jacó e tinha o Moisés, que acreditava em Deus, que todos os sábados estava na sinagoga. E um dia esse judeu ateu, se arrumando para ir à sinagoga, foi indagado pelo filho: pai, você não acredita em Deus, mas vai à sinagoga. Ele disse: eu não acredito em Deus, vou à sinagoga porque Moisés vai à sinagoga, ele fala com Deus e eu gosto de falar com Moisés. Que sirva para a nossa reflexão. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar juntos. Maravilhoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de recitar esses nomes aqui. E os nomes que estão sendo recitados pelos teus filhos e filhas que estão participando desta oração, Senhor. Nós colocamos essas pessoas diante de Ti e rogamos o toque da Tua graça. Rogamos, Senhor, que elas sejam aliviadas dessas enfermidades, que elas comecem a se recuperar, Senhor, que elas comecem a receber graça celestial para o enfrentamento das suas dores, das suas dificuldades. Ó Deus, abençoa cada pessoa enferma agora, abençoa os parentes enlutados, como a Julinha, a adolescente da nossa igreja, que acabou de perder o pai. Abençoa a Julinha poderosamente, Senhor. Abençoa todos os adolescentes da nossa igreja, Senhor. Todas as crianças da nossa igreja, Senhor. Em nome de Jesus, que todos e todas no nosso imenso Brasil sejam alcançados pela Tua misericórdia. Ó Deus, abençoa o Brasil, meu Deus. Abençoa a nossa nação. Livra a nossa nação. Estanca a mortandade, ó Deus, em nossa nação. Traz solução para a economia do nosso país, ó Deus. Traz solução para o emprego do nosso país, ó Deus. Traz a Tua bênção para a nossa terra. Nós te clamamos em nome de Jesus. Que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão maravilhosa, bondosa do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs, agora e para todos sempre. Amém. Amém.